Boa noite. Vamos lá. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Natália. O Felipe perguntou quem foi que não veio, que é a primeira vez que tá vindo. Pode levantar de novo? Só pra eu... Tá ótimo. Tem terças-feiras no mês que a gente utiliza para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec. E é um livro de perguntas e respostas, onde a gente tem um vasto... Ele é dividido em 4 livros. Desses quatro livros, ele desdobra nas outras obras que a gente estuda. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese. E dentro do Livro dos Espíritos, que a parte que está estudando, a gente começou na aula do mês passado falando sobre parentesco e filiação. E aí, como a gente não conseguiu finalizar, vamos para a parte seguinte, mas que ela continua também falando mais ou menos desse mesmo conteúdo. É um conteúdo que particularmente eu gosto bastante, né? E eu espero que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês se sintam à vontade para perguntar, levanta só a mão, porque pode ser que eu não consiga enxergar, que tem 2 focos de luz. Eu sou uma pessoa que, além de míope operada, também tem astigmatismo, então me ajudem, né? De toda forma, fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Começando aqui, Kardec faz a seguinte pergunta. O capítulo é o seguinte, semelhanças físicas e morais. Na pergunta 207, ele diz o seguinte: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? O que é que vocês acham? Os pais transmitem aos filhos: ai, meu filho parece muito mais com o pai do que com a mãe. E o jeito, ele puxou de quem? Essa história do puxou, quem foi que já ouviu alguém na família falando sobre isso? É bem comum, né, gente? E essa parte da semelhança moral, ela é transmitida pelos pais? Vem da onde? Vem do espírito, né, gente? Então, não. Uma vez que tem alma ou espíritos, né, diferentes. O pai e o filho são espíritos diferentes, tá? Então, o corpo, ele procede do corpo. O que a gente tem de parecido com os nossos pais, a gente herdou do material genético doado por eles, certo? A nossa essência, que são as nossas falhas, as nossas virtudes, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta, isso vem do nosso espírito e das experiências que a gente teve anteriormente. Então, ele responde, né? Não, uma vez que alma ou espírito são diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade, né? De onde provém, então, as semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre pais e filhos? Aí pode dizer, meu tio é muito tranquilo, eu puxei essa mansidão dele. Não puxou, gente, né? A gente viu pela pergunta anterior e a resposta que a gente não tem essa situação de puxar a nossa característica, né? O que nos torna indivíduos diferentes e únicos não vem de outros espíritos. Isso é simplesmente porque nós somos espíritos simpáticos. O que significa ser espíritos simpáticos? Nós somos atraídos para encarnar numa mesma família pela semelhança das nossas tendências. Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esportes, ou então de música, o exemplo da família Lima, acho que eu dei esse mesmo exemplo até na aula da vez passada, né, do mês passado. A família Lima, a gente sabe, são pessoas famosas aí, da televisão e tudo mais, mas que é constituída por músicos. E todos eles têm ali uma aptidão para tocar os instrumentos, para cantar. Então, são espíritos simpáticos, né, que gostam de música e praticam, e por isso eles estão ali. Pode ser exatamente por isso que estejam encarnados juntos, mas pode ser que entre eles exista aí uma rede, uma relação, onde eles têm que passar por provas juntos,
ou estão ali puramente mesmo para se ajudar porque são simpáticos à música, né? E são simpáticos entre si. Tudo certo, gente? Tranquilo? Façam assim, tá? Se tiver preguiça de responder, faz assim. O espírito dos pais, ele não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Essa pergunta é aquela pergunta que se eu tivesse trazido um doce, eu ia dar o doce. Porque essa pergunta, quem aqui é pai e mãe? Pode levantar o braço, tá, gente? Quem é pai e mãe? Muita gente. Se eu fosse ver, assim, calcular, acho que 80%, se não 90% das pessoas aqui têm filhos. Então, se atentem para essa pergunta. Vou fazer de novo. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais, anotem, têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. E se falharem, serão culpados. Pesado, né, gente? Quando a gente pensa nos filhos da gente em casa, na última vez que discutiu, né? Na última vez que tentou trocar uma ideia, conversar, e essa conversa não fluiu e só aumentou as divergências. Então, assim, para os pais, realmente é um desafio. E é um desafio que foi aceito antes mesmo daquele filho nascer, né? Então, coragem. O que eu posso dizer para vocês é isso, coragem, né? Na pergunta 209, ele diz o seguinte: por que de pais bons e virtuosos... Gente, essa pergunta é sensacional, tá? Prestem atenção. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? O que é que vocês acham? Poxa, tem um casal de amigo meu que é muito bacana, mas aquele filho não puxou ninguém. Essa história do puxou rende, viu? Aquele filho é a ovelha negra da família. Quem não já disse isso? Quem não já ouviu isso? Quem não já foi acusado de ser a ovelha negra? Tá se acusando, né, Jéssica? Jéssica levantou ali o braço ali bem timidamente, né? Muito bem. Quem já não ouviu isso, né, gente? É muito comum. Mas se a gente parar para pensar, por que é que nós temos tantos exemplos de casais que são pessoas tranquilas, mas que têm um filho complicado, que às vezes recai sobre o mundo das drogas, que tem uma falha pro jogo, para vícios, enfim, ou então algum outro tipo de dificuldade. São muitos os exemplos, né? Poxa, tem uma amiga que ela é tão boa, tão maravilhosa, mas o filho drogado. E aí? Por quê, né, gente? Melhor dizendo, agora continuando a pergunta, tá? Porque eu falo tanto que eu não terminei a pergunta e eu já tô falando, né? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Quem aqui lá não pensou que queria tanto um filho bom, de um espírito evoluído, maravilhoso, que não vai me dar trabalho nenhum? Quem aqui já não deve ter pedido isso, né? Ou então, às vezes, quando foi pai, quando foi mãe, às vezes não tinha nem o conhecimento ainda da doutrina espírita, não sabia nem que podia fazer essa prece. Vocês acham que pode fazer essa prece, que pedir isso? Vocês acham que pode? Não. Um mau espírito pode pedir para ter pais bons, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E isso aqui é muito lindo, gente, porque frequentemente Deus concede. Mas por que ele concede? Pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita bondade. Se não fosse assim, como se um espírito que tem uma tendência ao erro, de cair sobre as drogas, de se envolver com químicos que vão ali fazer com que ele perca mais uma encarnação, qual seria o sentido de ele nascer com pais que também têm possibilidade de cair nesse mesmo erro?
Não faz sentido, né? Então, realmente, faz total sentido o inverso, que os pais, por terem essa tutela do filho, essa responsabilidade, lhe venham espíritos que tenham uma evolução um pouco inferior, ou então más tendências, ou então algum tipo de falha moral que precise ser corrigida pela educação. Ah, Natália, mas isso é muito difícil. A gente estuda para tudo. A gente estuda para aprender a ler, a gente estuda para se formar, a gente estuda para trabalhar, a gente estuda para estar aqui na palestra, a gente estuda para evoluir. Por que a gente não estuda para ser bons pais? Né? Fica aí a reflexão. Se você acha que está falhando como pai, como mãe, por que você não procura uma orientação de como ser um melhor pai, uma melhor mãe? Né? E em relação a isso, eu vou para a próxima pergunta e depois eu faço mais um paralelo, tá, gente? Na pergunta 210 tem a seguinte situação. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, que era aquilo que eu estava falando antes, né? Atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência um espírito inferior, aliás, um espírito de... Perdão, vou fazer de novo. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, ao invés de um espírito inferior? Não, né, gente? Mas eles podem melhorar o filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. Gente, um espírito foi confiado aos pais. Nosso Pai, Deus, nosso Mestre Jesus, eles permitiram isso. Que um filho, que um espírito que é nosso irmão menor, que a gente fosse responsável por ele. Então, a gente tem assim, realmente esse dever de ajudar a melhorar, mas não se iludam. Esse mérito de ajudar esse irmão, esse filho a se melhorar e a evoluir, a vencer as suas falhas, não vai ajudar só a ele, né? Vai ajudar muito mais a vocês mesmos enquanto pais, né? A nós mesmos. É difícil, né? Mas Deus, ele só dá o frio conforme o cobertor. Então, nós não temos que subestimar as nossas forças, porque nós temos forças suficientes para sustentar as nossas cargas. A gente tem que sempre pensar dessa forma. Às vezes se desespera numa discussão, alguma coisa desse tipo, mas a gente tem que sempre voltar ao pensamento de que aquele filho foi confiado a nós e que nós temos com ele um dever, uma responsabilidade, né? E tentar de tudo e partir para uma próxima encarnação com a consciência tranquila de que fiz tudo pelos meus filhos, tudo para o bem deles e para a evolução deles. A Vitória estava falando nesse instante uma frase que eu achei fantástica. Entreguei para eles ali o conhecimento, a orientação. Eles já sabem o que é o certo e o que é o errado. Quem fizer o certo tá sabendo que está fazendo o que é certo. E quem fizer o que é errado está sabendo que está fazendo o que está errado. É o livre-arbítrio. Então, assim, a educação, a orientação dos pais, a insistência é importante demais, tá, gente? Demais. E às vezes, enquanto os pais ainda estão vivos, os filhos, eles não dão tanta importância. Mas aí quando o pai vai para o próximo plano, para o plano seguinte, fica ali na memória do filho, aquela intuição. Meu pai dizia tanto isso, minha mãe dizia tanto isso, poxa, eu não ouvi, mas agora eu vou ouvir. Ou seja, ainda deu tempo. Ainda depois da morte, depois que o espírito já está no plano seguinte, ainda está surtindo efeito o que ele ficava ali, ó, conversando e martelando mesmo no juízo dos filhos, né? Isso é o que é o mais bonito. Então, tem uma situação que eu estava vendo sobre isso, porque eu gosto muito desse tema, né, das famílias e tudo mais, e dessas divergências que tem entre pais e filhos, e me veio esse livro que tem lições de sabedoria. São 23 anos de folha espírita, onde contempla aqui lições de sabedoria do Chico, certo? E aí tem uma historieta sobre um marajá que tinha um filho, e esse filho, ele tinha 6 anos de idade.
E esse filho, o Marajá, ele queria fazer todas as vontades do filho, que ele queria que o filho fosse feliz. E ele achava que o filho ia ser feliz fazendo todas as vontades dele. E ele deu um elefante para esse filho. E o filho quis subir nesse elefante. Permitiram subir no elefante. E aí esse filho subiu no elefante e passou o dia inteiro nesse elefante. Fez as refeições no elefante, dormiu no elefante. E aí o Marajá, já ficando desesperado, chamou os professores, chamou doutores, chamou todo mundo para tentar tirar o filho de lá. Ele próprio também não tentou, né? E aí ele conhecia um mestre hindu que dizia que era muito sábio. Depois que todo mundo foi lá, tentou tirar o filho, o menino não ouvia ninguém, falhou com todas as tentativas, ele chamou esse mestre hindu que era muito sábio. E aí o mestre hindu passou 10 segundos, cochichou no ouvido do menino, deu 10 segundos, esse menino desceu deste elefante. Aí o pai ficou assim, horrorizado, mas o que foi que você disse pro meu filho? Aí o mestre pegou e disse, eu disse para ele que se ele não descesse, daí em 10 segundos ele ia levar umas boas 2 palmadas. Então o mestre ficou satisfeito, mas o Marajá ficou horrorizado. Claro que isso aqui não vem pregar a violência, tá, gente? É só uma historieta para exemplificar o não. Porque a importância de dizer o não. É a mesma situação de um filho que pede um sorvete que está com dor na garganta. O não que ele está recebendo ali não é para o mal dele. Ele não tem a consciência, porque ele é uma criança. Ele não tem consciência que se ele tomar o sorvete ele vai piorar. Mas vamos explicar até que ele tenha uma condição de entender e receber aquele não, meu pai me quer bem, por isso que ele não está me dando sorvete. E é a mesma coisa que nós temos que fazer para com Deus, que é nosso Pai, que nos dá tantos nãos e que nós temos a consciência ainda um tanto quanto impossível de entender, porque a gente está num patamar ainda muito distante do que é o certo, do que é o errado, e do que é o bem e o que é o mal. Então, cabe a nós nos esforçar para conhecer o certo e o errado e saber fazer mais o bem do que o mal. Tá, gente? E mais uma situação desse livro, que ele tem vários momentos assim, de entrevista, né, com o Chico, numa dessas situações falando, né, porque tem muitos casos de crianças que são desequilibradas ou então que tem algum problema que causam ali na família, algum distúrbio na infância. E aí sobre isso, o Geraldo Lemos Neto, ele perguntou para o Chico da seguinte forma: Chico, temos visto muitas crianças sendo encaminhadas às reuniões de tratamento desobsessivo. O que fazer diante deste problema cada vez mais frequente? Aí o Chico respondeu, né? Vocês sabem como é que ele respondeu. Os amigos espirituais nos têm falado a miúde acerca da questão da criança em desequilíbrio, o que demanda larga dose de compreensão e carinho da família a que ela pertence. Lembram-nos os nossos mentores que em matéria de desajustes infantis, o remédio eficaz será sempre o do acendrado amor dos pais. Né? Coisa mais linda. No recesso do próprio lar. O amor em família é a construção da harmonia com vistas ao futuro promissor de cada qual. Desajustes, muitas vezes, nada mais são que o reflexo da falta de amor nos lares, gerando perturbações. Ao tratarmos questões como a desobsessão, os instrutores espirituais nos recomendam a utilização cotidiana de bom senso. O bom senso me indica que a mente infantil não está preparada para compreender os complexos fundamentos de uma reunião de desobsessão. Tem muitos pais que chegam nas casas espíritas querendo que os filhos que estão ali causando algum desordem, tem algum problema, né, no seio familiar, e querem que o menino vá para uma sessão de desobsessão. Né, e eles não têm ainda essa mente preparada para isso. Né? Provavelmente as crianças se impressionariam de maneira contraproducente se frequentassem esses serviços espirituais. Então, se os pais não estão com o tempo necessário de dedicação e amor para com essas crianças dentro de seus próprios lares, por outro lado, não convém à mente infantil em desajuste frequentar essas reuniões de desobsessão, logo devemos suplicar a bondade divina, né, que inspire os trabalhadores das casas espíritas dedicados à evangelização infantil
e que organizem em seus quadros serviços reuniões apropriadas para o amparo e o acolhimento. Ou seja, a casa espírita ela vem aqui também em auxílio desses pequenos, né? E o primeiro tratamento é o amor e o amparo e o carinho com aquela criança no seio familiar. Nem sempre tem uma situação que há equilíbrio naquele lar. Então, precisa fazer o tratamento dos dois, são ambos, né? Ambos, o seio familiar necessitando de tratamento e a criança também. Para vocês verem como é uma situação um tanto mais complexa, ele recomenda aqui várias coisas no sentido de preparar reuniões de evangelização para a família, para os filhos. Então, assim, o que é a evangelização? É a orientação, é isso aqui que a gente está fazendo, é o estudo. Como isso é importante, como isso é necessário, por quê? Porque sempre que você se deparar com uma situação dessa, ao invés de você ficar arrancando os cabelos e se desesperando, você vai começar a entender, não, isso aqui está acontecendo por causa disso, disso e disso. Então, como é que eu tenho que agir? Eu tenho que agir dessa forma. Ah, mas eu não quero agir dessa forma. E se você for insistir no eu vou continuar sofrendo, não, eu quero mudar. Então, fazer as pessoas refletirem, é utilizar essa maravilhosidade que é a razão que a doutrina traz pra gente e trabalhar isso dentro da família. Porque isso vai trazer a cura pra gente, a cura pra nossa família, né? Então, continuando, voltando agora no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Dentro dessa pesquisa, eu coloquei aqui uma frase que eu achei assim fantástica, que ela diz o seguinte: a família, a importância da família é que ela é bastante expressiva para o nosso caminho da evolução. Então, se vocês acham que agora eu vou ser uma pessoa melhor, mais evoluída, porque eu vivo fazendo caridade, eu não posso ver ninguém com fome na rua que eu dou um prato de comida. Mas agora eu sou uma pessoa muito maravilhosa porque eu estou fazendo isso. E dentro de casa, todo mundo se engalfinhando, ninguém consegue ficar olhando um para a cara do outro mais de 10 minutos, né? Então, cadê essa caridade? A maior caridade que a gente pode fazer é no seio familiar, com a nossa própria família. E a partir dali expandir para a sociedade, para os nossos amigos, né? Então é o inverso, é trabalhar essa caridade de dentro para fora, porque é dentro da família que estão os nossos maiores conflitos. Mas também é dentro da família que estão os nossos maiores aliados, né? De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo gêmeos. Aí quando começa a falar dos gêmeos, aí eu já começo a ficar, acho um negócio mais interessante, porque são perguntas que surgem assim bem diferentes, né? Os espíritos, eles são espíritos simpáticos e que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Aí o que é que vocês acham? Todos os irmãos que são gêmeos, eu vou até antecipar aqui logo uma pergunta que eu sou ansiosa, né? E aí eu vou antecipar logo aqui uma pergunta que ele vai falar mais lá na frente. Mas o que é que vocês acham? Todos os irmãos que são gêmeos, eles estão vindo como gêmeos porque eles são simpáticos uns aos outros? Eles se acham lindos e maravilhosos e querem estar vivendo juntos para sempre? Vocês acham isso? Que é assim, esse amor todo, o tempo todo? Vocês acham sinceramente? Né? Então vamos continuar. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas. Aqui ele está falando daqueles gêmeos siameses ou chipófagos, né? Que compartilham órgãos, membros, enfim. São dois, tá, gente? Para quem não sabe, são dois. Sim, mas a sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. O espírito que os irmãos siameses, na verdade, né? Os irmãos siameses ou chipófagos, eles são originados de um zigoto só. Que é o zigoto? É quando existe o óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide. Quando ele é fecundado, ele forma ali o zigoto, tá, gente? Os gêmeos que são siameses, eles são formados de um mesmo zigoto. Mas isso não necessariamente faz com que seja um espírito só. São dois espíritos, mas que estão ali. Por quê? Por que vocês acham que eles estão ali juntos, emendados, dividindo órgãos? Vocês acham? Vamos, gente, pode falar. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia do porquê?
Não? Cadê o Cauê, hein, que não veio? Cauê ia ter resposta, certeza. Esses aí são grandes desafetos do passado, né? E precisaram vir tão juntos para conseguirem, né, ver se conseguiam, né, essa evolução, né, como irmãos siameses, né? Quando eu vi essa pergunta, Vitória, eu pensei a mesma resposta. Eu já descobri a resposta. Ele diz o seguinte, visto que os espíritos... deixa eu olhar aqui. Pronto. Na pergunta seguinte, na 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê? Algumas vezes entre estes últimos. Então ele começa a responder às nossas dúvidas entre os irmãos gêmeos e os siameses. Não é uma regra, tá? Que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Quando eu vi essa frase, maus espíritos podem querer lutar juntos, acendeu uma luz. Aí lá vai. Eu fui atrás de pesquisar sobre esses irmãos que nascem dividindo órgãos, né? E dentro dessa pesquisa, o que é que eles dizem? O olhar da doutrina espírita sobre esses irmãos siameses, gêmeos, chipófagos, né? Os irmãos que nascem ali juntos dividem o útero materno por 9 meses, né? Eles estão juntos, não é à toa. Eles estão juntos porque a ligação energética entre eles é tão forte, tão forte, tão forte, que faz com que eles queiram estar ali juntos. No caso dos siameses, chipófagos, que eles estejam tão juntos que dividam, inclusive, partes do corpo, né? E essa energia, ela é densa. Então, geralmente é uma energia oriunda de processos obsessivos. Mas a gente fala de processos obsessivos, são relações de ódio e de vingança? São somente essas relações? Não. A gente também tem casos de espíritos que têm um amor tão grande um pelo outro que eles querem de toda forma estar muito juntos o tempo todo, tão juntos que ninguém se meta entre eles. Então, é um amor desequilibrado, né? É um amor desequilibrado e é um amor que também desencadeia processos obsessivos, né? Não é aquele amor sublime que a gente estudou na última aula. É um amor ainda muito ligado ao material, com fluidos densos, com energias bem densas, e que por isso faz com que eles nasçam dessa forma, tá, gente? O que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Eu nem sabia que tinha essas histórias. Vocês já ouviram falar dessas histórias? Nem eu. Graças a Deus, então, acho que era da época de Kardec, lá de 1950 e 80, não sei, né? 1800 exatamente. Então, ele responde o seguinte, são lendas, né? Para exemplificar que seu ódio era inveterado. Era só para as pessoas, eram lendas que utilizavam para as pessoas saberem que aqueles espíritos realmente tinham uma rixa, uma coisa assim, bem crítica, bem séria, né? Então, eles fizeram no presente esse ódio antes até do nascimento. Então, era algo bem exagerado. Geralmente, não levais em conta essas figuras poéticas, a orientação do espírito, né? E, além do que, também existe a situação de que quando a gente está ali passando pelo processo de reencarnação, quando a gente vai reencarnar, o espírito ele passa por um processo de compressão e de esquecimento. Então, a pessoa está passando, o espírito está ali passando um processo que é, às vezes, até doloroso, né? De compressão e de esquecimento de não sei quantas existências, vai estar lá se lembrando de estar brigando com o outro que está ali, não sabe nem quem é que está ali do lado, né? Então, seguindo essa orientação, para a gente também não levar tão ao pé da letra essas figuras poéticas que passam por aí. Graças a Deus não passou na nossa época, mas na de Kardec devia ter passado, né? Na pergunta 215, Kardec diz o seguinte: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Aí aqui ele já começa a abrir o leque, porque aqui até então ele estava muito concentrado na origem do nascimento, das famílias, de o que a gente herda dos pais, das nossas relações com os nossos irmãos.
e agora ele vai começar a estender nesse mesmo tópico o que a gente herda em relação a uma sociedade, em relação a um povo. Então, por isso que ele faz essa pergunta, né? Então, ele responde da seguinte forma: os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo a sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. Aí, quando eu vi essa frase, eu tive que grifar, porque me veio à memória o nosso povo, o povo brasileiro. E hoje, o que é que a gente tem, assim, a total repúdia, que nas últimas eleições causaram tantos conflitos, tantas discórdias, que ainda hoje a gente vê aí reverberando. A gente tá com aquela ânsia de vômito só de falar em corrupção, né? A gente fica, como dizem hoje, né, o pessoal que é mais novo que eu, ranço até da corrupção. Mas se a gente for estudar o nosso povo é o povo do jeitinho brasileiro. Então, se aqui nós temos essa explicação que um povo é uma grande família na qual se reúnem espíritos simpáticos, vocês concordam que todo mundo está ali envolvido de alguma forma? Aquela pessoa que fura a fila, aquela pessoa que bota a barriga para fora assim, ó, para se fazer que está grávida, né? E não passar na frente de um monte de gente, né? A gente cobra dos nossos políticos aquela postura que a gente quer que eles tenham como representantes, mas a gente não faz o nosso papel. Então, que tipo de exigência, de cobrança é essa? Eu cobro dele uma perfeição que eu não tenho, né? Então, tá muito ligado a isso. Mas uma coisa positiva desse tal ranço que a gente tá com essa situação da corrupção no nosso país, no nosso povo, para as próximas gerações e para as seguintes e para as demais, provavelmente isso vai passar para elas. Então, pode ser que a gente se torne cada geração, menos corruptos com nós, com a nossa família, com a nossa sociedade, aquela pessoa que fica cortando as outras no meio do trânsito, né? E que ao pé da letra, assim, aquele que é do mais alto nível, que são os nossos representantes, que desviam dinheiro e tem aí uma carga de consequências de retirarem de várias crianças, de várias pessoas, remédios, alimentos, né? Então, a gente, quando para pensar sobre isso, a gente vê como a nossa sociedade, não são os nossos representantes políticos, como a nossa sociedade precisa ainda se melhorar, precisa ainda buscar a evolução, precisa ainda buscar conhecer as suas falhas para poder se melhorar enquanto povo, né? Não adianta a gente cobrar de uns e de outros, nós temos que melhorar enquanto povo, enquanto sociedade, tá, gente? A tendência que tem os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Então é mais isso do que eu estava falando, né? Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Isso aqui é a resposta do espírito, tá, gente? Não sou eu, não estou inventando. Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Então, como é que a gente vai querer o concurso de bons espíritos para nos auxiliar, para nos proteger, para nos guiar, nos orientar, se a gente, enquanto ser humano, ainda está inserido ali num círculo que vou ligar para fulano que trabalha no hospital, que ele vai arrumar um leito para mim, e aí eu não vou... E aquele pessoal que está lá na fila, há quanto tempo esperando, né? Então, a gente tem que olhar para dentro da gente, reconhecer essas nossas falhas, que todos nós temos, e procurar nos melhorar. Procurar, na hora que for dizer, morder a língua e não dizer, né? Porque são nos poucos detalhes, nas poucas mudanças que a gente vai fazendo, que vai surtindo efeito nas próximas e nas próximas gerações. Na pergunta 216, ele faz da seguinte forma assim: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Que é o que a gente estava estudando, né, gente?
Quando os portugueses enviaram os primeiros povos para cá, para o nosso país, eles mandaram quem? Quem aí que lembra da aula de história? Eles mandaram os ladrões, os prisioneiros. Foram essas pessoas que foram enviadas para cá, para colonizar esse país, que tem como responsabilidade Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. É uma tremenda responsabilidade, né? E nós herdamos e estamos pagando por isso até hoje. Por isso que nós ainda vivemos nessa sociedade que dizem por aí doente. Mas para toda doença tem uma cura, né, gente? E para toda cura existe muito esforço, né? Então, ele responde, sim, isso pode acontecer. Da gente herdar esses caracteres, né? Esses caracteres morais. Sim, isso pode acontecer. Mas em si melhorando, ele muda. Então, isso daqui é a nossa tábua da salvação. A gente sabe das nossas falhas, a gente reconhece nossas falhas, mas a gente se agarra que isso vai mudar com a nossa mudança, com a esperança de que no futuro próximo, né, essas falhas não existam mais entre o nosso povo, entre a nossa sociedade. E as próximas gerações de crianças não herdem mais essas falhas. Vão herdar qualidades, vão herdar tudo que a gente tiver conquistado de moral, certo? Então, a sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, os seus gostos serão diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulho a mal, pode tornar-se humilde e humano, se ele se arrepender. Que bonito, né, gente? Significa que nem tudo está perdido. Sempre existe a esperança de que a gente vai conseguir, de que nós iremos melhorar. Então, isso é realmente muito consolador. Na pergunta 217, nós temos um comentário bem grande, tá? E eu vou tentar resumir devido ao nosso tempo. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Eu vi na internet, um dia desses, uma foto de uma atriz, que eu não me recordo o nome dela, mas que colocaram a foto dela, daquele filme, um filme bem antigo, do tempo e o vento levou. Pronto, era uma atriz daquela lá. E aí, a meninazinha que fez, como é o nome dela? Que fez os Jogos Vorazes, colocaram as duas fotos, das duas. Mas são idênticas, eu fiquei toda arrepiada. Eu digo, meu Deus do céu, aí tem a pergunta naquele site bem sensacionalista, é a mesma? É a mesma pessoa? É isso aqui que ele está perguntando. Se a gente tem a mesma semelhança em fisionomia que a gente tinha numa encarnação anterior. Vocês acham que tem? A Lu já balançou a cabeça. Balançou o que eu vi. Foi só assim, mas eu vi. Balançou. Como é, dona Mil? Pode ser que sim. Pode ser. O acaso, né? Mas aqui ele vai falar também. A senhora acha que por várias vidas aconteçam de ser parecidas? Pode ser que uma seguida da outra tenha ali uma semelhança, né? Mas o acaso em várias... Como ela, né? Se for bonito, eu gosto de ser feio duas vezes, aí meu amigo é um cara de graça. Aí é complicado. Então ele responde, gente. O novo corpo, nenhuma relação... Como é, Vitória? Compartilha aqui com a gente. Eu tô rindo ainda da história dela, que a gente vai pegar isso aí pra você. Achou bom, né? O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito reflete sobre o corpo. Então, ele já diz aqui uma outra coisa. Ele diz que a gente não tem aquela semelhança com o corpo, porque o corpo é o quê? Matéria, né, gente? E se ele é matéria, ele não é permanente, ele não é perene. Ele vai ali para debaixo da terra, ou então vai ser cremado, ou então nem vão achar. Mas aí, como é que a gente vai aproveitar esse corpo para uma próxima encarnação? Num outro estudo, tem muitas perguntas nesse sentido, que à época eles perguntavam, né?
Como é que, no próprio Evangelho, se eu não me engano, tem falando sobre isso. Os espíritos as pessoas tinham dúvida. Como é que vai aproveitar o corpo? Como é que vai, depois de velho, entrar de volta dentro do útero materno para nascer de novo? Então, assim, essas dúvidas, a gente hoje pensa que são absurdas, mas muitas pessoas podem ter essas dúvidas. E essas dúvidas são bem antigas. Tem gente que ainda é muito forte dentro da igreja católica, dentro de igreja evangélica, que não prega essa situação da reencarnação. Então é por isso que eu estou batendo nessa tecla, tá, gente? Porque para alguns pode ser, meu Deus, como é que a pessoa depois de certa idade vai entrar de volta dentro do útero materno? Mas às vezes, aquela outra pessoa que nasceu a vida inteira pensando que a gente vai ressuscitar, ou que não existe a reencarnação, essa seja a dúvida dela, né? A gente não sabe como é que as outras pessoas vão encarar a situação da reencarnação. E tem muitas dúvidas que são dessa forma, nesse sentido. E aí ele continua no comentário. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o corpo, e é com fundamento que se designam os olhos como o espelho da alma. Quem aqui já encontrou uma pessoa e olhou nos olhos dela e nunca viu essa pessoa antes, mas olhou nos olhos dela e disse, eu conheço essa pessoa de algum lugar. De onde é que eu conheço, né? Então, é justamente disso que ele está falando. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem até mesmo repulsa, né? As pessoas que aquela história de julgar o livro pela capa, né? Tá aqui a lição, não julguem. Eu era uma pessoa que só escolhia o livro se a capa fosse bonita. Tá aí. Poderias crer que só os corpos bem feitos, servem de envoltórios aos espíritos mais perfeitos. Embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes, como é que a gente pode pensar que pessoas que não têm beleza, que são feias, que têm algum desarranjo nas proporções do rosto, né? Elas podem ser somente preenchidos aquele corpo com espíritos imperfeitos, com espíritos menos evoluídos, né? Não existe gente feia, Né? E aí eu me lembrei muito da história do Corcunda de Notre Dame, gente. Quem não leu, é uma história linda. É linda a história. Ele é feio, ele tem um olho maior que o outro, tem uma corcunda enorme, as pessoas chamam ele de monstro, mas ele tem um coração maravilhoso. E os olhos é o que mais se enfatiza, né? Quem no filme também é a mesma situação. Então é disso aqui que está falando, né? A beleza ela transcende através do rosto, porque pelo rosto, pelas nossas feições, a gente consegue imprimir nas nossas feições os nossos sentimentos. Quando a gente está triste, a gente faz uma expressão de triste. Quando a gente está feliz, a gente faz... Então a gente imprime os nossos sentimentos no rosto, mas principalmente nos olhos, né? Então isso fica muito claro nesse exemplo do Corcunda. Eu me lembrei muito, porque eu vi esse filme quando eu era criança e eu tinha medo do Corcunda, porque eu achava o Corcunda horroroso, né? Mas aí que depois que eu fui conhecendo que ele era amigo, que isso, que aquilo outro, aí a gente começa a entender que nem todos os belos são aquelas pessoas mais maravilhosas, né? O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não, se não fortuita. É aquilo que a gente estava falando na vida. Se ele tem semelhanças recorrentes em encarnações seguidas, é bem difícil. É fortuito uma seguida da outra, mas várias, né? A tendência, pelo que a gente falou, inclusive até na aula anterior, se a gente vem como homem, na encarnação, não necessariamente passe algum tempo
como homem e numa encarnação seguinte venha como mulher, porque a gente deve experimentar os sentimentos de ambos os sexos, da mesma forma, a gente deve experimentar os sentimentos e as experiências de pessoas de formas diferentes. De forma muito bela, de forma muito feia, de forma que tem algum desarranjo, que seja algum defeito físico, para você saber superar aquelas adversidades, daquela deficiência física. Então, isso é necessário para o nosso aprendizado. Então, não tem como a gente vir toda a vida bonita, nem tem como vir toda a vida muito feia, né? Graças a Deus. É verdade. E aí, eu acho que a gente encerra por aqui, né, Felipe? Fica ideias inatas para próxima oportunidade de novo, né? Assim, eu acho interessante porque eu fui fazer estava comentando com ele no início da reunião, que na reunião passada, eu falei, e vocês falaram também bastante, e foram só 6 perguntas e 6 respostas, né? Então, era o que a gente estava comentando. Não vamos pela pressa, vamos procurar o entendimento. Então, se hoje a gente conseguiu avançar mais do que 6 perguntas, 6 respostas, hoje foi bem satisfatório. A gente começou aqui na pergunta 203 e terminamos na 217. Então, foi um belo de um progresso. Mas não necessariamente a gente vai se atropelar para terminar aqui o capítulo, que era o que estava proposto, né? De toda forma, eu agradeço a oportunidade. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma informação que queira acrescentar. Não? Ninguém? Eu só colocar que assim, que eu achei interessante a colocação, porque quando você colocou que também poderia ser por espíritos afins, né? E eu não tinha ouvido, nunca tinha ouvido essa parte aí dos espíritos afins. Eu sempre tinha ouvido como só antagônicos, né? Aí sim, mas como afins não. Mas mesmo sendo com essa energia densa, são espíritos, né, que acabam tendo alguma afinidade. Sim. Né? E eu achei interessante. Que é essa que ela tá falando, se vocês não lembram daquela situação dos gêmeos que são siameses, né? Que apesar de serem afins, que estão ali com um sentimento de amor, lembrando que é aquele amor ainda em desarranjo, que é aquele amor bem materializado, que ainda nutre essas relações, esses fluidos densos, né? Que desenvolvendo esses fluidos num processo obsessivo acaba tendo esse tipo de encarnação. Tanto pelo ódio, pela vingança, como pelo amor exacerbado, descontrolado, né? Realmente são 2 phases, né? Mas que de toda forma, que bom que ficou aí para esse esclarecimento, tá? Então, vamos agradecer. A prece, Felipe? Vamos fechar os nossos olhos, quem sentir a necessidade de se esticar bastante, ou então de se concentrar, ficar numa posição bem relaxada na cadeira. A gente agradecer pelo dia de hoje, por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos de estudo, de desenvolvimento, de reflexão, de aprendizado. Que a gente consiga cada dia mais espalhar o que a gente aprende, entender e praticar. Todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que tiraram suas dúvidas, que receberam a orientação. Como é maravilhoso, como o nosso Pai é maravilhoso de permitir que nós possamos exercer a nossa consciência, a nossa inteligência para o bem. E isso nos faz tão bem, tão felizes, que só nos resta agradecer e emanar fluidos sutis e maravilhosos para aqueles que ainda não despertaram para o conhecimento, a fé raciocinada, para a razão e o amor ao próximo. Que todos se sintam abraçados por essas energias maravilhosas, consolados, aqueles que tenham algumas dores físicas ou não, que sintam-se abraçados pelos nossos irmãos, nossos mentores, que se fazem aqui presentes nessa casa hoje. E que nós possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que, quando uma vela é acesa, ela jamais se apaga. A vela do conhecimento, quando acesa, jamais se apaga. Que assim seja.